Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Aleluia, glória a Deus. Marcos 8, 34. Aleluia. Os 4 altares de Abraão. As 4 etapas de crescimento espiritual que Abraão viveu e Deus quer que vivamos, não é? Você encontrou na sua Bíblia, Evangelho de Marcos, amém? Compartilhe aí a palavra com alguém ao seu lado que esteja sem a Bíblia. Vamos ler. Marcos 4, 4 nada, 8. Não, pastor. Marcos 8, capítulo 34, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhor Deus eterno, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra que temos aberta diante de nós. Te pedimos que o Senhor fale nesta noite com o teu poder. Que o Senhor me ajude, ó Deus, a ser objetivo. Que o teu Espírito Santo fale aos corações exatamente as palavras que são necessárias. Que o Senhor me use com sabedoria, a tua sabedoria. Em nome de Jesus, para que cada pessoa aqui nesta noite seja impactada pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e esta palavra, através do agir do teu Espírito Santo, venha produzir em nós uma mudança, uma transformação verdadeira, como o Senhor deseja que tenhamos e que vivamos. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, e eu me submeto ao teu controle, declarando, ó Deus, que nada sou sem ti, nada posso fazer sem a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus eu me submeto à tua grandeza e à tua vontade. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Os 4 altares de Abraão. Como eu tenho iniciado estas mensagens sempre, eu quero dizer, né, nós precisamos viver de altar em altar. Começa com altar, continua com altar, termina ou terminará com altar. De altar em altar, ou seja, na presença de Deus. Essa frase, essa expressão é do pastor José Rodrigues, né, a quem nós amamos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor José. Nós oramos. Pastor José é pastor e presidente da MCM, Missão Cristã Mundial. Uma agência missionária que tem um foco, né, em salvar, em levar a mensagem do Evangelho aos povos não alcançados. Povos em que é proibido se pregar o Evangelho. Pastor José Rodrigues. Então, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. E a minha gratidão, meu louvor ao pastor José, que muito tem nos ensinado nisso que vamos falar e que temos falado nestes cultos a respeito dos altares de Abraão. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, rapidamente a introdução, para revisar, para relembrar para todo mundo, mas eu vou ser rápido hoje. Então vai, primeiro, altar de Siquém. Altar de Siquém, Gênesis capítulo 12, depois você pode até ler em casa para relembrar. No altar de Siquém, o Abraão, ele fala de Deus como aquele que apareceu. Ele conhece pouco, ele está começando. O altar de Siquém representa o início da caminhada cristã. O altar de Siquém representa aquele momento em que aceitamos Jesus e iniciamos uma caminhada fundamentados no que aprendemos de aceitar Jesus.
Esse é o altar de Siquém, é o começo, é o início, né? Altar de Siquém, vocês já viram, Siquém significa ombros. Nos ombros a gente carrega o peso, a gente suporta. Então, no altar de Siquém, Deus fez uma promessa a Abraão. Altar de Siquém, uma promessa. E Abraão assumiu em seus ombros aquilo que Deus tinha para ele. Era mais ou menos assim: Senhor, eis-me aqui, o que quiseres de mim, estou nas tuas mãos. Mas Abraão nem sequer conhecia exatamente o que Deus queria dele. Estava só começando a caminhada. Um dia eu e você aceitamos Jesus. Eu não sei se todos aqui já tiveram essa oportunidade. É importante essa oportunidade. Quando nos entregamos a Cristo, sabe? Foi altar de Siquém. Passado o altar de Siquém, Abraão viveu um tempo lá naquela região de Siquém. Aí então, com os seus bens, os seus animais, as suas posses, Abraão desceu em direção a Betel. E embora Betel significa casa de Deus, né? Embora Betel é um lugar que é luz, que é a glória de Deus está, Abraão em Betel edificou um altar voltado para Ai. Ai é uma cidade que fica do outro lado de Betel. Temos Betel nas colinas e Ai nas campinas, na parte plana do Rio Jordão. E Abraão chegou entre os dois lados e construiu seu altar ao Senhor ali, em Betel, mas olhando para Ai. Então Deus viu, nessa segunda etapa nós somos provados. Abraão estava com o coração dividido. Muitas vezes aceitamos Jesus, começamos a caminhada, assumimos o que Deus quer para nós, até dizemos: Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Mas quando nos deparamos com a vida do dia a dia, ficamos com o coração dividido. É bom ir na igreja, mas eu quero curtir as coisas do mundo. Coração dividido, não dá. Então Deus nos prova. Deus quer saber, seu coração é para Deus ou é para Ai? Ai representa o mundo. Ai ficava no início do caminho para Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas pelo pecado que praticavam, não é? Ali eram as planícies do Jordão, onde havia fartura de bens naturais. Mas em Betel havia fartura do poder de Deus. É bem diferente. Só que você tem que escolher. Aí é Betel. Em Betel Abraão foi provado. Então diga comigo, Siquém. Nós recebemos uma promessa. Lá em Siquém, quando você aceitou Jesus, foi-lhe dito: o seu nome está escrito no livro da vida. Você vai morar no céu com Jesus. São promessas quando aceitamos Jesus. Você recebeu essa promessa. E aí agora nós talvez estejamos passando em Betel. E estamos com o coração dividido entre a igreja e o mundo. Não é? E aí, para que lado eu vou? Abraão estava assim. Então lá ele foi provado. Deus não falou com ele, porque ele estava com o coração dividido. Deus não fala quando a gente está com o coração dividido. Deus não quer corações divididos, irmãos. Ou damos o nosso coração para Deus, ou não damos. Ou Ele não quer. Ele não quer um pedacinho. Ele quer todo. Né? Então lá somos provados. Fomos para o terceiro altar. Abraão foi para Hebrom. Ele viveu um bom tempo. Vocês vão de lembrar, em Betel, Abraão, por ficar com o coração dividido, Deus não falou, ele acabou cometendo um erro. E esse erro o levou a cair na fé. Abraão desceu para o Egito para buscar suprimentos, porque ele teve um problema lá em Betel. Como Deus não falou, e tinha uma seca terrível, e fome, ele falou: e agora, o que eu faço? Vou para o Egito. O Egito representa o mundo. Vou buscar recurso no Egito. Vou ver se lá dá um jeito. Eu lembro, na minha vida, eu já estive com meu coração dividido também. Me lembro quando estive acampado entre Betel e Ai. Não literalmente, mas na minha vida. E o meu coração dividido. É bom a igreja, eu quero ir. Mas eu também quero ir nas festas, curtir com os jovens e tal, né? Coração dividido, Deus não fala. E aí as coisas começam a sair erradas para a gente. Começa a dar errado. Claro que começa. Dá errado mesmo, irmão. Sabe por que dá errado? Não é porque Deus quer que dê errado.
É porque a gente está querendo assumir as rédeas da nossa vida. E nós não somos capazes de conduzir a nossa própria vida. Não somos. Se assumirmos as rédeas, vamos falhar. Temos que deixar as rédeas nas mãos de Deus. E na minha vida aconteceu isso. Aí o que eu fiz? Fui buscar recurso no mundo. Quando a gente fica com o coração dividido, Deus não fala, a gente dá um jeito. É igual Sara. Eu não posso ter filho, tem 90 anos. Abraão, deita com a Agar aí, a minha serva, e você vai ter um filho através dela, e esse filho vai ser meu, porque ela é minha serva, ela é minha, então o filho é meu, acabou, está resolvido o problema. Recurso do mundo. Abraão errou aí, e com isso levou à queda de Abraão, sabe, irmãos? Aí, no altar em Betel mesmo, ele volta para Betel, com seu sobrinho Ló, ele cede as terras para Ló, fala, Ló, que lado você quer? Ló fala, eu quero Ai. Ai é bonito, eu quero ir para lá. Tá bom, fica para lá. Eu vou para Betel então. E Abraão então se posiciona diante de Deus. Depois de errar, quando a gente erra, irmãos, quando você tira um 0 na prova, não fique, fique triste pelo 0, né? Não vai ficar feliz com 0. Fique triste com 0. Mas não desanime com 0. Fale, Senhor, eu quero agora fazer a recuperação. E o Senhor quer que você faça. E você vai se preparar, e Deus vai te dar um 10 depois. Aliás, Deus não vai te dar. Você que vai conquistar um 10 na recuperação. Não desanime. Abraão não desanimou. Ele errou, mas ele voltou. Entendeu? Tem que voltar. Aí Abraão, transformado agora, foi para Hebrom. Hebrom é o terceiro altar. Né? Hebrom é o terceiro altar. Irmãos, Hebrom significa aliança. Lá em Hebrom, Abraão faz uma aliança com Deus, ele já tinha isso. Mas agora em Hebrom, Deus, o próprio Deus faz uma aliança com Abraão. Deus diz isso, eu faço uma aliança com você. Né? Então Hebrom é o altar da aliança, é a etapa onde essa aliança é realmente consolidada. Nós falamos sobre aliança no casamento aqui. Deus quer ter uma aliança com você, mas a gente precisa ter uma certa maturidade para chegar a isso. Não é? Em Hebrom, nós falamos bastante semana passada sobre isso, que na verdade, irmãos, o comprometimento se consolida em Hebrom. Um crente que não chegou ao nível de experiência com Deus, como em Hebrom, de ter essa aliança, não faça uma aliança com esse crente, porque você vai se decepcionar. Que ele vai falhar, sabe? Se a gente não chegou em Hebrom, a gente não tem condições de fazer alianças. Nossa vida tem que ser transformada mais. A aliança é uma coisa eterna, não é uma coisa temporária, não é um contrato. Contrato é temporário, tem a prazo de validade. Aliança não. Então aquele crente, sabe, começou a vida cristã, lindo e tal, chega em Betel, ele já vai para o mundo. Vai lá comer as bolotas, vai lá comer a comida que era para os porcos, né? Como aconteceu com o filho pródigo. Mas ele voltou. Ele acordou e falou, não, o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor. Eu vou voltar lá, vou pedir serviço para o meu pai. Eu não mereço ser filho, mas vou pedir serviço para o meu pai. Quando chegou lá, à distância, o que o surpreendeu, o pai vinha ao encontro dele. Porque todos os dias o pai ficava na porta da casa olhando para ver se o filho não estava vindo. E naquele dia que o filho estava vindo, o pai correu ao encontro, deu-lhe um abraço. E olha que ele estava cheirando mal, mas o pai deu-lhe um abraço. Deu-lhe o anel de família, mandou trocar as roupas, falou, meu filho estava morto e reviveu. O que foi isso? Ele tinha entre Betel e Ai escolhido por Ai, mas daí ele viu o que significa Ai e decidiu voltar. Então volte, meu filho, volte, você sabe, você que me ouve sabe o que eu estou dizendo. Volta, o que você vai fazer lá no mundo? Jesus ama você. Em Hebrom, Abraão recebe aliança e um maior desenvolvimento, um maior conhecimento de Deus. Em Hebrom, ele conhece o nome de Deus. Ele aprende que é o Deus Altíssimo, até então ele não sabia.
o Deus Altíssimo que provê tudo a Abraão. Melquisedeque, ele se encontra com Melquisedeque, sacerdote de Deus. E Melquisedeque fala para Abraão a respeito de Deus. E ele começa a aprender mais. Em Hebrom isso acontece. Veja que o nível de experiência com Deus, o nível de intimidade com Deus está crescendo. Em Siquém era uma promessa. Em Betel era uma provação. Agora em Hebrom é uma aliança. Percebe que tem uma escada? Estamos subindo. Né? Promessa, provação, e então chegamos a Hebrom, onde recebemos uma aliança. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para você. Em Hebrom, Abraão recebe um novo nome. Até então ele chamava Abrão. Em Hebrom, o nome dele é transformado para Abraão, que significa pai de nações. Né? E Deus diz: através de você, Abraão, todas as nações da terra serão benditas. Sabe, irmãos? Deus estava falando a nosso respeito. O patriarca da nação de Israel também abençoou, através da obediência dele é que Jesus Cristo veio ao mundo. E Abraão, eu não li os textos da base bíblica na semana passada para vocês, porque não deu tempo, e hoje não posso fazer isso, senão a gente não termina hoje. Mas Abraão teve conhecimento, irmãos, teve conhecimento da obra de Jesus Cristo, salvadora por nós na cruz do Calvário. Abraão, ou foi uma visão, ou foi, eu não sei como ele experimentou isso, mas a palavra de Deus diz que ele viu. Ele viu Jesus e se alegrou. Abraão, em Hebrom. Pastor, tá bom, mas eu não sou Abraão. Mas Deus quer fazer de você um Abraão, uma Sara, né? Passando por esses altares. Vamos para o altar de hoje, finalmente. Né? O altar de Moriá. É o quarto altar, ou a quarta etapa. Quarta etapa. E eu queria dizer para você algo sobre a idade de Abraão. Sabe quantos anos Abraão tinha quando ele saiu de Ur dos Caldeus, lá de Padã Arã? Quem sabe? Foi mais ou menos que 65 anos. Quem arrisca mais? Levante a mão. Mais. Era 75 anos. Saiu com 75 anos. Sabe quantos anos ele tinha quando chegou em Hebrom? Quando foi feito o altar de Hebrom? Está no capítulo 17 de Gênesis. Vamos olhar? Abra a sua Bíblia. Por isso, eu quero fazer isso com você, sabe por quê? Quando você estiver lendo a sua Bíblia, tem um caderninho, grife, anote, olha só, agora Abraão tinha tantos anos, e aqui, ele tinha tantos. 17 verso 1, quantos anos está escrito aí que Abraão tinha? Na sua Bíblia, deixa eu ver se é igual a minha. Quanto? 99, correto. Exatamente, Abraão tinha 99 anos de idade quando chegou a Hebrom. Lá quando ele edificou o altar e Deus fez uma aliança com ele. Está aí no capítulo 17, versículo 1. Deus faz uma aliança poderosa, maravilhosa com Abraão no altar de Hebrom. 99 anos. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para você. Vamos ver se vocês estavam atentos semana passada. Com quantos anos nasceu Isaac? Com quantos anos nasceu Isaac? Nasceu como todos nós, nasceu com um dia só. Eu estou brincando com os irmãos, me perdoe pela brincadeira. Tinha 100 anos, Abraão tinha 100 anos. 100 anos ele tinha. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. E sabe, irmãos, eu queria dizer para você aí algo importante. Nós estamos falando de 25 anos de história. Esses 4 altares duraram aproximadamente 25 anos.
Quando Abraão chegou, ó, escute bem isso que eu vou falar para os irmãos. Quando Abraão chegou em Hebrom, sabe o que ele fala para Deus? Ele fala para Deus, ele fala para o Senhor, que ele estava ali meio mal, ele estava morrendo. Olha, capítulo 17, versículo 17. Vou ler para você. Olha o que Abraão fala. 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Abraão estava ali meio, sabe, eu já vou morrer, eu já tenho 100 anos, você acha que eu vou ter filho? Ele já estava pensando na morte, tanto é que ele fala para Deus: ó Deus, é melhor o Senhor deixar o Ismael ser meu herdeiro, que eu vou morrer e vai ficar sem herdeiro. Quer dizer, a morte estava no coração de Abraão nesse momento. Agora, você sabe quantos anos Abraão vai viver depois dessa oração dele aqui? 75 anos. É uma vida inteira ainda. Sabe por que o pastor está falando isso para você? Porque a nossa vida vai começar a partir de Moriá. Ali começa a vida. Mas pastor, eu já tenho 80 anos. Não importa, meu irmão. Para Deus vai começar ali. E aí é só poder, só alegria. Mas ali você tem que morrer. Não fisicamente, mas morrer para si mesmo. No altar de Moriá, o eu tem que morrer definitivamente. A gente consegue levar, o nosso eu está grandão em Siquém. Tanto que a gente até assume nos ombros: deixa comigo, Deus. Em Betel, o nosso eu está lá. Tanto que a gente fica coração dividido. Em Hebrom, quando Deus faz uma aliança, o eu está lá, mas já está diminuído. Bem diminuído. Agora, em Moriá, o eu tem que morrer. E se ele não morrer, o altar de Moriá não tem validade. O eu tem que morrer. Amém, irmãos? Abra, por favor, sua Bíblia. Não, antes, deixa eu fazer mais um comentário, daí você abre. Vai ser no capítulo 22 de Gênesis. Mais um comentário importante para os irmãos desses altares. Então você está vendo que a vida cristã, as etapas da vida cristã, elas contêm desafios, lutas, para que sejamos aperfeiçoados por Deus. Cada altar, que é um degrau, representa uma entrega maior da minha vida, um quebrantamento maior do meu eu, sabe? Uma morte do meu eu. E isso não se faz sem aquele negócio lá, ó, que está na parede, a cruz. Por isso que tira a cruz do cristianismo, acaba o cristianismo. O crente que não passa pela cruz, não significa que você vai ter que ser crucificado literalmente, mas o seu eu precisa. Se o crente não passa pela cruz, não tem como ele terminar bem a vida cristã. E esse é o grande problema dos cristãos de hoje em dia. Estão tentando substituir a cruz, estão tentando substituí-la por promessas, por bênçãos materiais, espirituais, mas não tem jeito. Sabe por quê? Nós nascemos nesse mundo, nós somos carne, irmãos. E para quebrar isso de nós, o nosso orgulho, nossa arrogância, não vou falar nem nosso, vou falar meu, o meu orgulho, a minha arrogância, o meu eu sei, eu é que sou. Para quebrar isso, precisa fogo, sabe? Como alguém que trabalha para moldar metais, precisa esquentar, senão o ferro é duro. Bate no ferro, pode bater quanto for, a força que for. Vai bater, pém, não acontece nada. Mas se esquentar aquele ferro,
Aí bate ele e toma uma nova forma. Assim somos nós. A vida cristã, a caminhada com Cristo, irmãos, contém lutas e, por que não dizer, sofrimentos. Como os que Jesus viveu, como que os apóstolos viveram, como que os chamados de Deus viveram, os cristãos viveram, em toda a história. Por que que agora na nossa geração vai ser diferente? Não é? Deus não seria justo. Já pensou? Puxa vida, os primeiros cristãos morreram pela causa do Evangelho. Agora para a gente não, tranquilo. Carro novo na garagem. Não é assim, queridos irmãos. Preciso lhe dizer, a vida e a caminhada cristã é feita e construída na cruz de Cristo. Para que a gente seja moldado e transformado. Abraão, em cada um desses altares, estava passando por isso. Não é? Então veja, os nossos sofrimentos e lutas nesta terra têm peso de glória. Eles valem a vida eterna. Não é que a gente está comprando a vida eterna, porque ela é um presente de Deus. Mas é que estamos sendo preparados para poder receber a vida eterna. Porque se hoje nós vermos a glória de Deus, nós morremos. Porque, meu Deus, ai de mim, como disse Isaías. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não somos santos para chegarmos diante da presença do Rei, do Santo Deus. Não somos de jeito nenhum. Então esse processo de santificação dos altares, né? É um processo de santificação. É um processo de transformação da sua vida e da minha. E esse processo se dá com um duro custo. Não se engane. Está sendo gravado com um duro custo. Não é? Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Se você quiser abrir, pode, mas eu vou ler rapidamente. Romanos 8, verso 17 e 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17, Paulo escreve dizendo: se somos filhos, então somos herdeiros. Vou começar de novo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, se somos filhos, somos herdeiros. Então somos herdeiros, co-herdeiros com Deus, com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Você viu? Tem muita gente que fala assim, eu sou filho de Deus. Eu já vi pessoa, na sua arrogância, chegar diante de um lugar e falar, eu tenho direito, eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor terreno, porque afinal de contas eu sou filho do rei. Mas está escrito que nós somos filhos do rei se de fato compartilhamos do sofrimento de Cristo. Está escrito, queridos irmãos. E olha que pela misericórdia divina nós não somos submetidos à crucificação, né? Não somos e nem seremos. Não é o propósito de Deus. Mas nós temos que ser, sabe, lapidados. Se um diamante pudesse dizer, ele diria que enquanto está sendo lapidado deve doer. Mas quando fica pronto, fica maravilhoso. Aí o diamante pode até se orgulhar, porque é tão lindo, não é? Assim vai ser você. E como Paulo, você não vai se orgulhar em si mesmo, mas Paulo dizia, me orgulho, né, na glória de Deus. Eu sou para a glória de Deus. É isso que eu tenho orgulho, de poder dar glórias a Deus. Então vou continuar lendo, vou ler desde o começo de novo. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, ó, o sofrimento que a gente passa, por mais difícil que seja, não dá para comparar com a glória que eu vou receber de Deus. Já ouviu aquela frase? Tem uma expressão que a gente usa, eu também uso. A gente fala assim, mas vale a pena, não é?
É difícil, mas vale a pena. Sabe, vale muito mais do que pena. Que isso? Os nossos sofrimentos, Paulo disse em outro texto, que os nossos leves e momentâneos sofrimentos, leves e momentâneos, se comparados com o que Cristo fez por nós, são de fato leves e momentâneos. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado, a luta que eu tenho enfrentado. Talvez eu não saiba mesmo, meu querido irmão, me perdoe. Talvez sua luta seja de fato muito maior do que o que eu já enfrentei, eu tenha enfrentado ou hei de enfrentar. Mas eu quero dizer, não é maior do que a que Jesus enfrentou. Não é. Por amor de você. Jesus ama você. E quero dizer mais, Ele não só ama você, Ele intercede por você. Sabia? Sabia que Jesus não somente trabalhou no dia que foi para a cruz, morrer no meu e no seu lugar para te salvar. Não trabalhou só aquele dia. Ele trabalhou sim aquele dia. Mas Ele vem trabalhando a cada dia e continua trabalhando para a nossa salvação. Isso está escrito no texto que se encontra em Hebreus capítulo 7, do versículo 22 ao 26. No versículo 25 é crucial. Abra lá, quero ler com os irmãos. Hebreus 7. Olha o que Jesus faz por nós, meus queridos irmãos. Por isso que você tem que orar por sua família, sabia? Enquanto você ora, Jesus trabalha pela salvação da sua família. Tem que orar. Pastor, mas aquele meu irmão, ou irmã, ou filho, ou filha, ou pai, ou mãe, o senhor precisa ver, ele é duro, é rebelde. Pare de falar que ele é isso e comece a orar. Comece a orar, porque olha o que Jesus faz por nós. Hebreus 7, verso 22 em diante. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Aliança que, semelhante à aliança de Deus com Abraão. Jesus é esta a garantia de aliança superior conosco. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. O que o texto está falando, o autor aos Hebreus? Está falando dos sacerdotes de Israel. Tinha um monte de sacerdote, porque morria um, começava outro, morria outro, começava outro, e assim por diante. De um ia passando. Hebreus 7, eu estou lendo agora no versículo 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Olha, Jesus é o nosso sumo sacerdote diante de Deus e é permanente. E olha só o que ele nos diz no versículo 25. Portanto, ele, quer dizer Jesus, portanto, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Note que o verbo está no tempo presente. Quer dizer, quando alguém aceita Jesus hoje, Jesus é o sumo sacerdote perante Deus, a agir hoje, agora, nesse instante para a nossa salvação. Não é? Definitivamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus no presente, pois vive para sempre. Pois vive sempre para interceder por eles, por nós. Jesus intercede por nós, queridos irmãos, perante Deus. Aquela pessoa da sua família que você tem apresentado em oração diariamente ao Senhor, o Senhor tem apresentado ao Pai. Sabia? E o poder de Deus, através de Jesus na sua vida, vai levar aquela pessoa a ser salva, a ser alcançada. Persista na oração. Eu não estou dizendo que isso é um processo automático, do tipo, se eu sou crente, os meus parentes vão ser salvos. Não, não é automático. Eu estou dizendo que se você clama por alguém, você tem autoridade para que aquele alguém seja alcançado. Não tem perigo de ser diferente. Eu conheço vários testemunhos. Tem um testemunho até dentro da igreja. Mas um dia a própria pessoa vai contar. Porque vem o meu pai mesmo. É um deles. Um tempão minha mãe chorou lá no pé da cama pela vida dele. Entende? Amém? Você viu como você é amado?
Então vamos lá, pastor, e o altar de Abraão? Vamos lá. Então, o número 1 são os sofrimentos da vida. No altar, a gente aprende sobre estes sofrimentos e entende que essas tribulações fazem parte da caminhada cristã. Por isso Abraão passou de altar em altar. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 5, eu deixo mais um reforço para você aí, de Paulo. Romanos 5, versículo 3 a 5, diz assim, eu vou ler rápido agora por causa do nosso horário. Versículo 3 de Romanos 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então olha o que a tribulação faz. Por isso que a gente tem que passar por situações difíceis, para sermos transformados, não é? Transformados por Deus. Você viu como é a transformação? Tribulação produz perseverança. Quanto mais tribulação, mais eu fico na presença de Deus. A perseverança produz caráter aprovado, porque daí o meu caráter vai sendo transformado. Eu não quero mais voltar ao pecado, é a lama do pecado. E o caráter aprovado leva à esperança. Esperança que nunca nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou em nossos corações o seu amor por meio do Espírito Santo. Então por isso os sofrimentos, né? Abraão agora está na cidade de Berseba. Em hebraico, Beersheba. Em português, Berseba, né? Berseba. Beersheba. Em Beersheba, Abraão abre um poço. Sabe o que significa Beersheba? Significa poço de juramento. Porque lá, sabe por que Abraão deu esse nome àquele poço? Porque ele fez um acordo quanto à terra e ao uso da terra com Abimeleque, que era um filisteu, era um habitante dos filisteus. Beersheba naquela época era um território que pertencia aos filisteus. Abimeleque e seu povo era um povo idólatra. Né? E Abraão faz ali um acordo com ele. Abraão faz um acordo. É interessante dizer aos irmãos que os filisteus não foram um povo destruído por Israel. Sabe, os filisteus, não houve ordem de Deus para matar os filisteus, como houve ordem para matar os cananeus, os heveus, aquele monte lá, os jebuseus. Mas os filisteus Deus não mandou destruir, não. Sabe? E muitas vezes os filisteus foram usados por Deus para atacar Israel, para que Israel se voltasse para Deus, porque estavam desviados. Né? Isso não estou dizendo que os filisteus eram um povo bom, né? Mas o juízo de Deus que veio sobre aquela terra não veio contra os filisteus. Os filisteus não eram naturais daquela terra, mas eles eram povos do Mediterrâneo, de ilhas que migraram. Eles não eram descendentes de Canaã. Sabe? Os filisteus não eram e não são, eram descendentes de Jafé, eram jafetitas. E os filisteus que migraram para aquela região e habitaram aquela terra. A terra de Gósen, falei bobagem, a terra de Gósen no Egito. A terra de Gaza, me perdoem pela falha. Então, Abraão fez um acordo ali com Abimeleque, e aí aquele poço Abraão deu o nome, poço de juramento. Isso significa Beersheba. E em Beersheba, sabe, Deus vai falar com Abraão, e é a partir dali que ele vai para o altar de Moriá. Né? Para o altar de Moriá. É a partir de Beersheba que ele vai sair. Beersheba fica no deserto da Judéia, ao sul de Jerusalém. Ao sul de Jerusalém, não é longe, é ao sul de Jerusalém. Bom, vamos lá. Abraão vinha vencendo seus sofrimentos e dificuldades, em obediência ao Senhor. Aí ele vai receber agora um renovo no altar. Como nós já lemos lá no capítulo 17, versículo 17, ele passa por aquele momento de dúvida de Abraão. Deus, eu já estou quase morrendo e não tenho herdeiro.
O Senhor me dá um herdeiro ou permite que o meu servo Eliezer se torne o herdeiro? Ele fala isso para Deus, né? E Deus fala para ele, não, Abraão, não vai ser não. Seu herdeiro vai ser um filho seu e de Sara, gerado dentro da sua casa. Deus fala, esse vai ser o herdeiro. E nós sabemos que já tinha nascido Ismael. Ismael era um adolescente nessa época, irmãos. Sabe? Ele tinha ali seus 14 a 17 anos, essa faixa. Ismael era um adolescente. E vai acontecer uma intriga de família, Ismael vai embora, nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Ismael vai embora, Abraão manda Agar e seu filho Ismael irem embora. Eles vão para o deserto, Deus vai guardá-los. Deus declara que fará uma nação de Ismael, inclusive, e de fato fez, né? Que a Ismael foi abençoado também, mas eles vão embora. Deus fala, a tua herança e a minha aliança contigo será através de Isaque. Ismael nasceu por causa da sua desobediência. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Tá? 13, não é que Abraão ficou sem orar 13 anos. Ele orou, ele teve vida com Deus, ele persistiu, ele permaneceu no altar. Mas Deus não deu-lhe uma palavra sequer durante 13 anos. Isso está no capítulo 16, o último versículo, quando ele tinha 86 anos, e o capítulo 17. 13 anos, Deus não falou com Abraão, tá? Por causa do erro dele. Ele desobedeceu a Deus. Eu não preciso fazer o milagre por Deus, Ele fará por mim. Você não precisa dar um jeito, deixa que Deus dará o jeito. Confia, fica no altar, ora meu irmão, deposita sua vida na palavra, vem para a igreja para aprender a palavra, para se alimentar. Mas pastor, e aí o resto? O resto deixa com Deus. Não é o que Jesus falou? Né? Que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, deixa com Deus. Busca o Senhor. Ele tem um renovo. Nesse renovo, né, chega o tempo de cumprir a promessa. Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis 21, versículo 2. Tudo tem um tempo. Abraão escreveu isso. Tudo tem um tempo. Chega o tempo de Deus, vem, meus irmãos. Espera. Gênesis 21, versículo 2. Esse nós temos que ler juntos. Veja lá o cumprimento da promessa. Gênesis 21, versículo 2. Posso ler? Vamos lá. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Se você quiser saber, depois você pode até ler em casa, no capítulo 18, é isso mesmo, no capítulo 18, Deus promete o filho e fala, na primavera eu voltarei a vocês e Sara dará à luz um filho. Agora aqui é o cumprimento. Na época fixada por Deus, Isaque nasceu. Exatamente na época fixada por Deus. Então, irmão, irmã, há um tempo para você. Está difícil alguma coisa na sua vida? Há um tempo. Deus cumprirá. Só não saia do altar. Quer dizer, não saia da presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos ansiosos. Quando eu vou começar a trabalhar e desenvolver a minha profissão? Quando eu vou me casar? Quando eu vou me formar? O que eu vou estudar? Será que eu vou passar no vestibular? Quando eu vou ser enviado para ser pastor? Quando que eu serei chamado? Vai chegar o tempo, irmãos. O Isaque vai nascer. Mas Deus não tem esse negócio que tem nas empresas, sabe? Nas empresas é muito, na empresa que eu trabalho é muito comum isso, aquele negócio. Esse trabalho é para ontem. Já viu essa história? Tem que correr. Deus não faz assim, irmãos. Deus não faz assim. Quantas coisas que muitas vezes eu orei, comecei na igreja, meio às pressas, né? Vamos que vamos. E fui obrigado a parar. Fui obrigado a parar porque Deus falou, calma, vamos devagar. Por que você está com pressa?
Existem etapas a serem cumpridas antes para nós darmos esse passo. Deus fala, calma. Ou então, se Deus não fala para, Ele faz assim, ó, fica em silêncio. Deus, e agora, o que eu faço? Para lá ou para cá? Cri, cri, cri. E aí, Deus? E aí, quando Deus fica em silêncio, o que a gente faz? Escolhe o caminho a seguir? Não, a gente também espera. Né? A gente espera. Lembra rei Saul? Rei Saul, o profeta Samuel não chega, o exército está lá, o inimigo está lá, o que eu faço, meu Deus? Cadê o profeta Samuel? Falou que ia vir, hoje é o último dia, cadê o profeta Samuel? Quer saber? Eu vou fazer o sacrifício. Eu vou escolher o caminho, eu vou fazer do meu jeito. Aí o profeta Samuel chegou, dentro do prazo que Deus declarara. Aí o Samuel falou, Saul, o que você fez, Saul? Eu não falei para você esperar. Irmãos, espera no Senhor. Tá bom? Vamos seguir. Pastor, olha a hora. Há um tempo de cumprir a promessa, né? E esse tempo chegou. Deus cumpriu a promessa quando Abraão tinha 100 anos. E Abraão viveu 75 anos depois. Tá bom? Abraão morreu com 175 anos de idade. Se alguém quiser saber onde isso está escrito, em Gênesis 25, verso 7. É a base bíblica para eu afirmar. Abraão morreu com 175 anos. Com muitos filhos, sabia? Porque depois que Sara morreu, ele casou de novo. Teve um punhado de filhos. Você pode ler isso aí. Sabe? Mas toda a herança foi toda para Isaac. Né? Toda para Isaac. Vamos lá. Quando a gente recebe um renovo de Deus, com a promessa, então a promessa se cumpre. Aí a promessa cumprida, aí Deus quer saber, é o altar de Moriá. Quem nós amamos mais? Deus te deu aquilo que Ele prometera a você. Ele te deu, por exemplo, uma igreja abençoada, com muitos membros, coisa linda e tal. Pastor feliz, né? Cheio de orgulho e tal. A minha igreja tem tantos membros, sabe? Uma pergunta difícil para pastor é essa, sabia? Quando a gente vai nos congressos, as coisas, a primeira pergunta que um pastor faz para o outro é: quantos membros tem na sua igreja? Não é? Não deveria fazer essa pergunta, mas é a que mais faz. O que eu ouço dessa pergunta? E como perguntou, vou mentir? Tenho que falar quanto que tem lá no hall de membros. Né? Aí, às vezes não, né? Às vezes é um pastor maduro, mas às vezes é um pastor meio... Aí ele já olha de canto assim para a gente. Né? É uma igrejinha, né? É um pastorzinho. É. Glória a Deus, porque sou mesmo um pastorzinho menor do que isso. Porque Deus é o Senhor. Não é? A gente não é nada. Mas é difícil essa pergunta, eu confesso agora, carnalmente falando. Não é? Então veja, às vezes a gente se orgulha, e Deus dá. Tem muitos ministérios no Brasil, que Deus deu algo grandioso, poderoso. Mas daí esses pastores passaram a amar mais o ministério do que a Deus. No altar de Moriá, Deus vai querer saber quem que você ama mais. Deus ou o que Ele te deu? Deus ou Isaac? Veja só. Gênesis 22, versículo 1 e 2. Gênesis 22, versículo 1 e 2. Fique tranquilo, nós estamos terminando. Embora que agora chegou no cerne do conteúdo de hoje. Mas estamos no final mesmo. Gênesis 22, versículo 1 e 2. Você achou? Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Está vendo? Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Você percebe? Isso aqui está escrito, não é para capricho, irmão. Isso é importante. Perceba o nível de intimidade na fala e na resposta que mudou em relação ao capítulo 12. Depois você vê lá no capítulo 12. Aqui Deus fala: Abraão. Abraão fala: eis-me aqui.
Perceba que agora a proximidade é muito maior, já é um relacionamento mais íntimo. É isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Olha o que Deus fala a Abraão. Então disse Deus, tome seu filho. Será que é isso que está escrito mesmo? Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Vamos parar aí antes de eu acabar de ler. Tem uma coisa importante aí. Ele fala assim, tome seu filho, seu único filho, a quem você ama. Esse texto, irmãos, está falando, está demonstrando o símbolo que Isaque representava de Jesus. Isaque representava Jesus aqui, o Filho único de Deus. Perceba, tome seu único filho a quem você ama. O único filho de Deus era Jesus, é Jesus. A quem Deus ama. O texto diz isso. Então há 2 versículos na Bíblia, quando alguém te perguntar, você pode responder. Há 2 versículos na Bíblia que trazem a maior expressão do amor de Deus para conosco. E são esses 2. O capítulo 22, verso 2. Seu único filho a quem você ama, o amor de pai para filho. E São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Obrigado, amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, ou seu filho único. É o mesmo significado. Seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não fosse minha esposa agora... Glória a Deus. Então, queridos irmãos, vamos lá. Expressão do amor de Deus, não é? Vamos continuar lendo o texto. Olha o que Deus pediu a Abraão. Sacrifique-o como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Sacrifique-o como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Holocausto, para você entender, era um sacrifício, é um sacrifício que foi Deus estabeleceu, e depois Deus explica mais claramente ao povo de Israel, através de Moisés, e está escrito no Levítico. Holocausto era um sacrifício em que o cordeiro, após imolado, tinha que ser queimado até completamente virar cinzas. Não poderia ser deixado partes daquele cordeiro. Tinha que ser queimado completamente, até virar cinza sobre o altar. Era isso que Deus estava pedindo. Pega o seu filho, seu único filho, a quem você ama. Sacrifique-o em holocausto num dos montes que eu te mostrarei. Apertou o coração, hein? Não é? Primeiro, antes de revelar as coisas para vocês desse texto, eu quero fazer algumas considerações. Deus nunca tinha pedido para um pai matar um filho na Bíblia. E depois disso também nunca mais pediu. Na verdade, a intenção de Deus não era essa, né? Mas só depois ia saber. Abraão não tinha como saber agora. Quando Deus falou, pega seu filho, olha, Deus foi claro, pega seu filho, seu único filho, a quem você ama, vai para um monte que eu vou te indicar e mata ele lá num altar em holocausto. Quer dizer, põe o altar de pedras não lavradas, pedras brutas, põe a lenha, põe o cordeiro, que vai ser o seu filho, em cima dessa lenha, depois mata ele, e depois põe fogo na lenha e queima completamente até virar cinza. Só com essa instrução, Abraão não tinha como saber nada, irmãos. Hoje eu e você temos como entender e saber o que Deus queria, mas Abraão não tinha. Eu quero que você entenda isso, e é importante entender. Porque aqui está a receita da vitória, da salvação, da vida eterna, está aqui. Como, pastor, está em matar o nosso filho? Não, claro que não. Mas está em se submeter, mesmo que a ordem pareça maluca.
Esse é o problema dos cristãos modernos. A gente raciocina muito. Não estou dizendo que não é para raciocinar. Mas em se tratando de uma ordem vinda de Deus, e isso você vai ter certeza se estiver na Bíblia, a gente tem que se submeter. Não estou falando de uma ordem vinda do pastor, ou o pastor fazendo mau emprego da Bíblia e usando a Bíblia para fazer os irmãos fazerem alguma. Não estou falando dessas bobagens. Estou falando de uma ordem vinda de Deus. Vou te dar um exemplo. Está escrito em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Portanto, vão a todo mundo, preguem o meu evangelho a toda criatura. Ensine-os, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aí está uma ordem de Deus para mim, para você, para os cristãos de um modo geral. É uma ordem. Ah, mas eu não tenho tempo. Oh, Deus, perdoa aí, vai. Não está dando, sabe? Eu não posso fazer esse questionamento. Eu tenho que me submeter. É uma ordem, irmãos. É uma ordem. Não é? É uma ordem. Vamos continuar. Veja a resposta de Abraão. Vamos ver se ele questionou. Versículo 3. Capítulo 22, verso 3. Na manhã seguinte... Oh, Deus maravilhoso, olha só isso aqui. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Vou parar aí de novo um pouquinho, é importante isso aqui. Olha o altar de Moriá, irmãos, que está se construindo. Deus falou: pegue seu filho a quem você ama e vai sacrificá-lo a mim em holocausto. Não tem nenhuma vírgula de questionamento de Abraão. Ele podia naquela manhã ter perdido hora, né? Quer saber? Já pensou? Será que você conseguiria dormir? Pensou? Será? Eu já vou falar para você o que representa Isaque hoje. Mas para Abraão era o filho dele. Tá? Para Abraão era o filho dele. E é claro que para você vai ser algo que você ama muito. Deus falou: pega seu filho e vai. Na manhã seguinte ele acordou cedo. Filhão, vem cá. Nós temos uma viagem a fazer. É, papai, para onde? Deus vai nos mostrar. Vamos juntar a lenha. Cortaram a lenha, colocaram amarradas no jumento. Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado. Segurou na rédea com o jumento. Vamos lá, meu filho. Pegou o cutelo, que é uma faca. Colocou na cintura. Não é? Colocou o cutelo na cintura. Vamos, meu filho. Está aí a lenha, vamos embora. Temos que pegar o fogo. Pegou uma brasa. Vamos, meu filho. E saíram em caminhada. No terceiro dia dessa caminhada, diz o texto que Abraão avistou. Diz que Abraão avistou o lugar que Deus tinha indicado para ele. Já já você vai conhecer o nome, era Moriá. Né? E aí, versículo 4, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, eles iam. Versículo 6 nós estamos. Aí vem a primeira pergunta. Até aqui Abraão não fez nenhuma pergunta. Se fosse essa situação em Siquém, certamente Abraão questionaria, se negaria, diria: eu não vou, Senhor, que loucura é essa? Foram 25 anos para esse filho nascer. O Senhor falou para mim que eu ia ter um filho quando eu tinha 75 anos, agora eu tenho 100 quando ele nasceu. Foi uma luta, o Senhor não faz ideia o quanto eu esperei. Abraão não disse nada disso, irmãos, nada disso. Simplesmente obedeceu. E agora, eles deixaram os companheiros de viagem e Abraão dá uma mensagem de fé. Homem de fé esse Abraão.
ele fala assim para os companheiros de viagem, os servos que vieram junto até ali, eles já estavam perto do lugar, mas ele não vai levar mais ninguém junto. Então ele fala assim: esperem-nos aqui, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Mas Isaac não vai morrer? Como voltaremos? Abraão tinha na sua cabeça: eu vou entregar meu filho. Se ele vai morrer, se Deus vai prover um cordeiro, se Deus vai ressuscitá-lo, eu não sei. O que eu sei é que eu vou oferecer meu filho a Deus em holocausto. Hoje meu filho vai morrer porque eu vou entregá-lo a Deus. Era isso que Abraão fez. Irmão, sabe o que eu quero falar para você? Essa submissão Deus espera de nós. Só faz isso quem confia. A gente não faz isso porque é um opressor, porque está com medo. A gente jamais faria isso. Se alguém me obrigasse a matar meu filho, eu fugiria. Eu daria minha vida no lugar, eu me colocaria na frente, eu pegaria meu filho e sairia correndo. Eu ia fazer de tudo para protegê-lo. Mas é que não era um opressor, era o Senhor de Abraão. Essa é a diferença. Quem é Deus para você? A quem você ama mais? Deus, o Senhor, ou o filho, ou o Isaac, ou aquilo que ele te deu? Quem você ama mais? Muitas pessoas vêm para a igreja porque querem algo de Deus. Tudo bem, pode ser. Mas quando você receber, passe a amar mais o que te deu do que o objeto dado. Quem você ama mais? É uma pergunta. Nem responda para mim, viu, irmãos? Porque é certeza que sua resposta, assim como a minha, ia ser: claro que eu amo a Deus. Será? Né? Reflita nisso. É isso que eu quero que os irmãos façam. Essa noite toda, quando você estiver lá antes de dormir, amanhã, a semana, reflita: a quem eu amo mais? A mim, as minhas coisas, a minha família, ou o meu Deus, que me deu a minha família? Lembra do versículo que nós abrimos a mensagem? Aquele que quiser salvar, proteger, guardar sua vida, perdê-la-á. Mas o que por amor de mim, ou do evangelho, perder sua vida, salvá-la-á. É assim as coisas com Deus, irmãos. São contradições. Que com Deus, para Deus não são contradições. Para Deus são perfeições. Mas para nós parecem coisas contraditórias. Mas elas não são. Se submeta a Deus. Às vezes a gente fala assim: Deus, eu vou na igreja se o Senhor me abençoar. Aí o Deus vem e abençoa. Aí a gente pega e não vai. Ou a gente vai, fica um tempinho e depois cai fora. Por quê? Porque a gente ama mais aquilo que Deus pode nos dar do que Deus. E irmãos queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Bem francamente. Deus conhece o nosso coração. Sabia? Deus sabe. A gente pode falar palavras maravilhosas para Ele, mas Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe. Ele sabe se a gente ama mais Ele ou Isaac. Na verdade, Deus não submeteu Abraão a esse altar de Moriá antes, porque antes Abraão não estava preparado. Talvez nós não estejamos preparados. Mas nós precisamos prosseguir para o alvo, para um dia estar preparados. Porque nós temos, irmãos queridos, que consagrar 100% da nossa vida ao Senhor. Enquanto nós quisermos ter o controle da menor parcela que seja, isso impedirá a bênção completa na nossa vida. Impedirá. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que por amor do Evangelho, por amor de Deus, perder a sua vida, salvá-la. Vamos continuar para a gente terminar. Abraão se submeteu completamente. Então veja, ele foi renovado com 99 anos para 100 anos. A promessa se cumpriu quando ele tinha 100 anos. Quando o garotinho estava grandinho ali, lindo, né? As crianças, a gente vê o Davi aí, vê as outras meninas. Eu tirei até foto hoje. Eu fui ali, tirei uma foto. Estava a coisa mais linda aquelas crianças dançando hoje aqui, né? Aí a gente falou: ó, imagine essas crianças. Isaac era uma criança como essas, não é? Maior que o Davi, porque ele levou nas costas a lenha.
Então não era tão pequenininho, não era o Davizinho, né? Podia ser o Davizão aqui, ó. Talvez essa idade, um pouquinho menos. Ele devia ter aí de 8 a 10 anos. E ele foi com seu pai, preparado. Aí vem a pergunta que... Não veio pergunta de Abraão para Deus, mas veio de Isaac para Abraão. Pergunta difícil, viu, irmãos? Eu falo a Deus, falo, Senhor, transforma a minha vida. Versículo 7. Isaac disse a seu pai, Abraão, papai, eu estou mudando agora, porque eu creio que foi assim, né? Abba Sheli, papai, Abba quer dizer papai. Papai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas, o fogo está aqui, a lenha também o senhor pegou, mas nós esquecemos do cordeiro. O senhor esqueceu o cordeiro, papai, para o holocausto. Olha a resposta de Abraão no verso 8. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Irmãos, Abraão não mentiu para o filho, viu? Mas Abraão deu a resposta que ele encontrou sábia, não é? Ele disse, filho, Deus vai prover. Deus vai prover, mas era o garotinho. E Deus não facilitou as coisas para Abraão aí. Sabe, no altar de Moriá, a obra que Deus quer fazer na nossa vida, Deus não pode, Ele até gostaria, mas Ele não pode facilitar. Porque Ele precisa de pessoas realmente submissas. Quando chegou no altar, olha só, vamos continuar lendo. Quando chegaram ao lugar de Deus, que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho. Já pensou essa parte? Papai, mas Isaac não disse nada. Eu creio que se tivesse dito, estaria escrito aqui. Eu creio na Bíblia literalmente. Então não está escrito que Isaac disse alguma coisa. Talvez ele poderia dizer, papai, mas o senhor não falou lá atrás, Deus ia prover, mas era eu mesmo o cordeiro. Porque o senhor não me disse? Eu creio que Isaac não disse isso. Creio que Isaac entendeu. Eu creio que havia um desprendimento no coraçãozinho dessa criança. Se for para que meu pai tenha comunhão com o nosso Deus, eis-me aqui. Assim como houve um total desprendimento e entrega no coração de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, que morreu por nós. O Isaac, eu creio, ele não falou nada. O papai amarrou ele, deitou ele sobre aqueles gravetos, aquelas madeiras que era lenha, que estava em cima de um monte de pedra, em Moriá. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Eu imagino que ele já levantou. E aí versículo 11, perdão. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não toque no rapaz, nem lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Irmãos, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, que ele tinha dito no início, a quem amas. Queridos irmãos, não precisa dizer para você, né? Você sabe, o Pai Celestial não negou o seu único filho para a salvação da gente. E o único filho de Deus, Jesus Cristo, morreu por nós. Ele foi oferecido em sacrifício por nós. Ele morreu na cruz do nosso lugar. Ele pagou o alto preço. Isaac não precisou morrer, porque Deus proveu Jesus. Sabe? Jesus veio para nos salvar. Isaac não precisou. Hoje eu e você sabemos que se Deus pedir o seu filho, não é que Ele quer que você mate o seu filho. Está claro isso, é óbvio que não é isso. Seria um erro. A Bíblia, a palavra de Deus,
declara em várias partes que vários povos foram castigados por Deus por sacrificarem crianças. Deus não quer sacrifício de pessoas assim, morte. Deus não quer isso, não é isso. O ensinamento da palavra a respeito de Isaac não tem nada a ver com matar ninguém, pelo amor de Deus. Nunca teve isso. Deus estava provando o amor de Abraão. E hoje Deus quer provar o mesmo. Deus vai pedir no altar de Moriá o seu Isaac. O nosso Isaac, em primeira instância, é o nosso eu. Em segunda instância, são as coisas que nós conquistamos. Muitas delas que o próprio Deus nos deu. A família, a igreja, o trabalho, os bens. Deus fala, dá-me isso. Você faz o quê? Entrega, querido irmão. Mas entrega. Você já sabe que no final das contas Deus vai prover. Mas entrega e de coração. Porque se não entregarmos, Deus saberá que o nosso amor é maior para com as coisas do que para com Deus. Eu me lembro uma vez, uma pessoa pediu oração para minha mãe, porque ela queria ter filhos. E minha mãe orou. Não é que minha mãe tinha um poder especial, tinha o mesmo poder que todos nós temos, que é de Deus, que não é dela, né? Por isso que todos nós temos. Orou. E essa senhora, que já era uma senhora, engravidou e teve um filho. E essa mulher nunca mais veio à igreja. Não aqui, mas em nenhuma igreja. E ela dizia, não posso ir à igreja. Como vou levar meu filho na igreja? Lá tem muita gente estranha. Tem germes, pode pegar uma gripe. Não posso levar. Não posso ir. Queridos irmãos, Deus vai te dar um Isaac. A promessa que Ele te fez, Ele vai te dar. Mas não é para você amar mais esse Isaac do que a Deus. Ame em primeiro lugar o Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua vida. Sabe? Coração submisso. Essa é a lição do altar de Moriá. Submissão total. Por isso eu disse, no altar de Moriá, o eu tem que morrer. O eu tem que morrer, o meu orgulho. Quem eu sou tem que morrer lá. Tem que ser entregue a Deus. Não estou falando de morte física, estou falando de eu não vou mais escolher o que eu vou fazer. Eu não vou mais decidir a minha vida. Eu não vou mais tomar as minhas decisões, mas Deus tomará por mim. Eu vou me submeter ao controle de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Você sabe, nós homens somos falhos. Não é porque a gente é pastor que a gente é perfeito. Você já sabe disso, não preciso falar. Somos falhos. Né? Muitos falhos. Eu já errei muito. Hoje ainda estava conversando com a minha esposa, estava refletindo. Algumas pessoas na igreja no passado que acabamos perdendo. E algumas se desviaram. E eu estava comentando, puxa, nesse caso eu falhei, eu errei. Eu oro a Deus pedindo perdão por esse motivo, sabe? E eu digo, eu falhei. Então, nós homens somos falhos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero contar um testemunho maravilhoso de vida que inspira a minha vida. Do pastor Nadir. Sabe? O pastor Nadir sempre foi pastor de grandes igrejas. Grandes mesmo. Com 500, 800, 1000 membros. Um dia Deus mandou que fosse diferente, que ele abrisse mão desse orgulho. E ele deixou. Alguns anos depois, Deus deu a ele a visão da igreja Boas Novas. Ele ficou em Piracicaba de 1994 até 2004. Isso dá 10 anos. Né? Passamos por muitas lutas. Ele nunca teve o privilégio de ministrar aqui em Piracicaba, como pastor da igreja, num templo construído. Ele pregou em salõezinhos de todo tipo. Todo tipo. Eu nunca vi ele reclamando disso e nem triste por isso. Se tinha 5 pessoas, ele pregava. Se tinha 100, ele pregava. Aí quando ele estava com tudo em ordem aqui em Piracicaba,
tinha um apartamento para morar, não era luxo, mas era um apartamento bom, né? A gente quer um lugar legal para morar, todos nós, e não é errado querer. Deus falou, vai para Poços de Caldas. E eu nunca vi isso. Ele simplesmente se mudou. Qualquer um de nós diria, não, eu vou esperar um tempo, talvez 1 ou 2 anos para vender o apartamento gradativamente, fazer uma mudança. Não, ele simplesmente mudou. Como se não bastasse, Deus disse, vai para Juiz de Fora. E ele está lá, ele mora de aluguel lá. Ele nunca esteve preso a nada. Como eu disse, todos nós temos falhas. Mas tem algo que eu fico maravilhado de ver. É a submissão dele a Deus. Isso me inspira. Eu preciso ser submisso dessa maneira. Como Abraão foi. Nós precisamos ser submissos dessa maneira. Por isso eu digo, irmãos queridos, eu ainda não vivi o altar de Moriá na minha vida. Não. Lá a submissão é total. Lá a gente abre mão de tudo. Tudo mesmo. No dia que eu for um pastor dedicado exclusivamente, creio que estarei em Moriá. Deus vai mostrar esse momento. Como eu disse, sempre tem o tempo fixado por Deus. E não sou eu que fixo. É Deus. Então, meu irmão querido, para nós encerrarmos. Começou com uma promessa em Siquém. Agora terminou com cumprimento total. Abraão morreu para si mesmo. Deus disse, agora sei que você teme a Deus, porque você não negou nem o seu único filho. Está na hora da gente entregar o nosso eu para Deus e nos submetermos a Deus. E então virá a provisão total, não é? Olha no versículo 14. Provisão total. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz no monte do Senhor, Deus proverá. Tem até um hino que canta, né? Deus proveu o cordeiro. Proveu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Deus já proveu. Deus proverá na sua vida todas as suas necessidades. Mas confie nele. Nada de desconfiar. Nada de questionar. Quando Deus disser, faça. E hoje, pastor, hoje o que Deus tem dito? Tem dito para você buscar o Senhor. As mensagens têm sido não sou eu, irmãos. Tem sido todas constantes. Temos que orar, temos que buscar o Senhor, temos que nos deixar santificar. São essas as mensagens que Deus tem trazido. Santificação e entrega, santificação e entrega. Se Deus me chamar, eis-me aqui. Se Deus não me chamar, pode ser que Deus não me chame. Chame o meu irmão. Pode ser. Eu quero que o pastor Maurílio faça tal coisa. Amém? Eu vou ficar bravo? Não. A igreja é o Isaac. É de Deus. Já está entregue. Senhor, é toda tua. Essas vidas maravilhosas aqui que são abençoadas, são vocês. São de Deus. Eu não sou dono de ninguém aqui. Nem dos meus filhos eu sou dono, eles são de Deus. Eu e minha esposa só que somos um. Só isso. O restante a gente é dependente. Então nós estamos nas mãos de Deus. Deus proverá, meus irmãos. Deus proverá. No versículo 19, eu quero ler para concluir. 22:19. Antes de ler o 19, deixa eu ler toda a promessa, desde o 15, né? Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão, ainda em Moriá, e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, olha a palavra, juro por mim mesmo. Promessa, provação, aliança e agora juramento. Pastor, Deus precisa jurar alguma coisa para a gente? Claro que não. Claro que não. Mas Deus disse aqui que jura, ó.
juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A areia da praia do mar fala dos descendentes físicos de Abraão, que foi o povo de Israel. As estrelas do céu fala de cada um de nós. Toda a descendência que se rendeu a Cristo e ao reino de Deus através de Jesus, que somos também descendência de Abraão, né? Então, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Eu quero dizer para você que esse conquistará as cidades, não quer dizer conquistar assim, vai ficar dono da cidade, prefeito, governador, não é nada disso. Quer dizer conquistará as cidades com a pregação do Evangelho. Sabe, os Estados Unidos não conseguem entrar na Coreia do Norte, o problema é enorme, mas o pastor José Rodrigues e a MCM mantém missionário lá na Coreia do Norte, pregando o Evangelho. O Brasil já foi doador de vários kits de eletricidade que estão iluminando casas de norte-coreanos, abençoando eles, sabe? O pastor José Rodrigues teve uma experiência, ele conta no seu livro, que ele sentou com os soldados na hora do almoço, porque os soldados ficam 24 horas com ele. Ele é médico, ele entra lá como médico, não como pastor, tá? E eles sentaram para comer, e o pastor José virou para os soldados e disse: com licença, eu vou agradecer a Deus. Os soldados ficaram meio constrangidos. O pastor José sabia que ele podia morrer ali. Podia morrer. Mas enfim, ele tinha que orar, como Daniel. Então ele abaixou os olhos e agradeceu a Deus em inglês, para que os soldados compreendessem. E ele orou. Ele terminou, abriu os olhos, os soldados estavam com o olho maior do que, sabe? Maior do que aquele bonequinho zoiudo que as meninas têm. Ele diz no testemunho dele, os soldados estavam... Não falaram nada. Comeram, entraram no carro e continuaram a viagem. Num determinado momento da viagem, que eles tinham certeza que não tinha nenhuma escuta, nada, os soldados cutucaram o pastor José. Viu? Com quem que o senhor estava falando? Com Deus. Será que o senhor pode pedir a Ele que nos ajude, que nos abençoe também? Nós precisamos dele. Olha só. Ali, o pastor José estava sendo pedido por Deus para entregar Isaac. Não é? Ele estava diante de um inimigo, e orar era entregar o Isaac. Ele podia morrer, era entregar o Isaac. Ele orou, e Deus proveu salvação para aqueles homens. Os Estados Unidos, com toda a força bélica deles, não entram lá. Mas o pastor José, humildemente, um senhorzinho de cabeça branca, baixinho, né? Ele vai lá, ele anda lá, ele conhece a Coreia do Norte. Por causa dele? Não, por causa de Deus. Sabe, queridos irmãos, versículo 19, para encerrar agora. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, que é Beersheba, onde passou a viver. E eu vou concluir aí. Você viu o texto? Diz que ele voltou de Moriá com seus servos, encontrou servos, voltaram todos juntos felizes para Beersheba. E está escrito onde ele passou a viver. A vida de Abraão começou ali. A vida integral dele na presença de Deus. A partir daí foi só o cumprimento das promessas. Beersheba. Ele vai morrer aqui, a gente não sabe exatamente o ano que isso aconteceu, mas deve ter sido 6, 7, 8 anos depois que Isaac nasceu. Então, com 108, 109 anos ele estava. Ele ainda foi viver mais quase 70 anos, foi morrer com 175 anos de idade, na presença de Deus, ungido pelo Senhor, respeitado pelos povos da terra.
você não vai encontrar na Bíblia, depois desse capítulo, Abraão pecando, errando. Depois do altar de Siquém, ele pecou lá em Betel. Depois do altar, no altar de Hebron, ele pecou quando ficou com a Agar, com a mulher, e teve o Ismael. Depois disso ainda, depois do altar de Hebron, ele ainda peca, falando para Abimeleque que Sara era irmã dele. Mas depois desse momento, Abraão ficou firmado. Queridos irmãos, é um caminhar. Primeiro Siquém, creio que todos aqui já passaram. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Depois de Siquém, que aceitamos Jesus, vem Betel. Somos provados. Não fique com o coração dividido. Escolha Betel. O mundo não tem nada para te oferecer. Depois vá para Hebron. Deus vai mudar o seu nome, seu caráter, sua vida. Claro que vai custar, vai ter sofrimento, vai ter lutas. Não ache que vai ser tudo tranquilo, irmãos. Tem irmãos que têm caminhado conosco aqui na igreja já há alguns anos e que têm enfrentado desafios enormes, sabe? Eu confesso, eu respeito muito você. Tem passado por desafios maravilhosos e vencido. Você está a caminho de Moriá. Mas é só em Moriá que o eu morre definitivamente. Só lá. Quando o eu morre, irmãos, aí você vai para a África, você vai para qualquer lugar, você faz o que Deus mandar. Aí não tem mais conversa, sabe? Aí não tem mais conversa. Não tem mais questionamento. Não tem questionamento por dois motivos. Primeiro, porque você está submisso. Segundo, porque você não tem dúvida que é Deus falando. Um erro que nós cometemos muitas vezes, antes dessa intimidade com Deus, é que a gente fica em dúvida. Espera um pouco, eu li na Bíblia, o pastor falou, será que Deus quer mesmo que eu me mude, que eu faça isso ou que eu faça aquilo? Então eu vou orar para pedir o discernimento, e Deus vai dar o discernimento. Mas à medida que essa intimidade aumenta, não tem mais dúvida, porque aí Deus fala, Abraão, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor deseja? A intimidade. Eu não estou falando que Deus fala a qualquer segundo, banalizando a fala de Deus, como às vezes alguns colocam por aí. Não é isso não, pelo amor de Deus. Não me entenda mal. Mas a intimidade é tal, né? A gente sente. Vamos ficar em pé, irmãos? Você já entregou sua vida para Jesus? Completamente. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. Pode ser que a gente não tenha entregue a vida ainda para Jesus, aceitado Jesus. Eu não estou dizendo daquela do formal de sair aí do seu lugar, vir aqui à frente. Não, não é isso. Eu nem vou chamar para vir aqui à frente. Já vou avisar os irmãos para que o inimigo não use isso como forma de inibição. Não vou chamar, né? Você pode fazer sua oração aí no seu lugar mesmo, até na sua casa, quando você voltar para casa. Mas eu quero orar nesse sentido pelas pessoas, para ajuda. Então, talvez você fale, eu já frequento a igreja, tudo, mas olha, a decisão mesmo de entregar minha vida totalmente, eu acho que eu não fiz. Se você quiser, você vai poder fazer agora, que eu vou orar nesse sentido. E a segunda oração, talvez você esteja em Betel, lá entre Betel e Ai, coração meio dividido, sabe? Mundão lá falando, vem. Não é? Salomão, na sua sabedoria que Deus lhe deu, escreveu sobre a mulher prostituta, que ela se perfuma, se prepara, se embeleza, e ela se coloca num lugar estratégico da rua. Salomão que escreveu dessa maneira. E ela fica lá atraindo o jovem, atraindo. O mundo é assim, o mundo é a prostituta. Ela fica assim, venha, né? No texto de Salomão, diz que essa mulher fala assim para o jovem, fala assim, venha jovem, meu marido viajou e vai demorar a voltar. Venha, já preparei a cama, coloquei perfumes, está tudo maravilhoso. Venha, é o mundo querendo nos chamar. Não cai nessa, meu querido irmão e irmã, né? Eu estou dando um exemplo que vale para os homens, praticamente,
Vale para todos, na verdade, se a gente considerar a atração do mundo também. Que o mundo atrai. Às vezes a mulher está lá carente, sensível, lá no trabalho, e o diabo manda um bonachão, boa pinta, camisa aberta, fala bom dia, fica só jogando verdes. Fuja disso. Fuja disso. O diabo manda assim uma oportunidade para você roubar um dinheirinho, desviar uma verba, pegar uma coisa na rua. Eu vi um montão de grama empilhada da prefeitura ali porque vão plantar, e eu estou precisando plantar grama no meu jardim, eu vou carregar um caminhão. Não caia nessa, queridos irmãos, é o mundo querendo te atrair. Não caia dessa. Jovens lá na escola, os amigos, vem aqui, ó, tem um baseado aqui, é gostoso, você vai viajar. Não cai nessa, meu irmão, é o mundo querendo te roubar. Você está em Betel, entre Betel e Ai, o mundo está lá querendo, venha, venha, venha. Diga não. Então eu vou orar para aqueles que querem renovar o compromisso, dizer: Senhor, eu escolho Betel. Nós vamos orar para quem quer receber Jesus no altar de Siquém, e para quem quer renovar o compromisso. Mas eu não quero fazer isso de uma maneira liviana. Por favor, não faça, porque é muito sério, né? Eu quero que você faça. Então, aqueles que quiserem orar comigo, eu vou pedir que toda a igreja feche os olhos, curve a sua cabeça e fique orando ao Senhor uns pelos outros. E aqueles que quiserem receber esta oração aí no seu lugarzinho mesmo, você vai orar comigo. Não precisa colocar a mão no coração, não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui à frente, não precisa fazer nada. Nada físico para os outros verem, mas precisa fazer muita coisa para Jesus ver. Primeiro precisa se arrepender. Arrepender-se do pecado, da velha vida, e entregar a vida a Jesus nessa noite. Confiar em Jesus, consagrar a vida a Jesus. Precisa fazer, e nós vamos fazer isso através da oração sincera. Por isso, se você quer, ore comigo. Pode orar em voz baixa se você quiser, ou em voz alta se quiser. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, porque nesta noite eu ouvi a tua palavra, e eu posso sentir que o Senhor está me convidando, está me chamando, para que eu venha ser salvo, para que eu me torne um discípulo do Senhor. Eis-me aqui, Jesus. O Senhor sabe que sou pecador, mas eu quero confessar: pequei contra ti, contra os homens, pequei, mas nesta noite estou arrependido, e eu confesso ao Senhor o meu pecado. Eu me submeto ao teu controle. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, meu único Senhor, que governa a minha vida. Eu quero, Jesus, que o Senhor passe a controlar minha vida. Eu recebo a tua promessa de vida eterna, creio nela, e agora inicio uma caminhada com o Senhor. Meu Deus, eu também quero renovar meu compromisso com o Senhor. O mundo está tentando me atrair, mas eu vou rejeitá-lo. Eu quero o Senhor, eu quero Betel, casa de Deus. Eu quero estar na tua presença e obedecer-te. Eu quero ter meu nome mudado. Eu quero te conhecer, conhecer o teu nome, conhecer o teu agir, o teu falar e a tua vontade perfeita para a minha vida.
eu me submeto ao teu controle. Eu escolho Betel. Eu quero seguir-te, Jesus. Eu quero me submeter completamente ao Senhor. Essa é minha escolha. Esse é meu querer. Me ajuda. Me conduz desta maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Ainda eu quero fazer mais uma oração. Talvez você já tenha passado dessas duas fases. Siquém e Betel. Mas sabe, irmãos, em Hebrom, Abraão se viu desanimado. Ele se viu. Ele tinha a promessa, ele já tinha a aliança, mas ele falou: Deus, eu vou morrer, eu não tenho herdeiro. Quer dizer, ainda não aconteceu o que o Senhor falou que ia me acontecer. Talvez você esteja nessa fase. Se questiona: Senhor, e agora? Feche seus olhos, ore comigo também. Fale: Senhor meu Deus, nós estamos na tua presença e pedimos perdão, porque em algum momento o Senhor deve ter falado, mas nós não nos atentamos, não obedecemos, não edificamos o altar. Mas nesta noite eu te peço, Senhor, torne a falar, torne a me dar a direção e a me guiar e a renovar os meus votos com o Senhor. Eu quero, meu Deus, te servir. Eu sei que a promessa se cumprirá na minha vida, mas se dará no dia certo que o Senhor determinou. E eu vou esperar confiantemente na tua promessa. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Pai. Eu também quero me submeter completamente ao teu controle. Eu entrego a ti totalmente a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, quando o Senhor quiser. Essa oração é eu que estou fazendo, irmãos. Senhor, quando o Senhor quiser que eu me dedique exclusivamente à tua obra, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Eu me entrego em tuas mãos. Faça em mim a tua vontade, não a minha, mas a tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos queridos. Vamos encerrar. Eu estimulo você de altar em altar. Pastor, como que eu sei o altar? É só você orar todos os dias. Consagre ao Senhor. Escolha um lugar da sua casa. E se você viajar, escolha um lugar onde você estiver. Sabe? Às vezes você vai passear lá no hotel. Escolhe um lugar lá para fazer hotel. Logo chega o verão, alguns irmãos vão falar: vou passear na praia. Aleluia, faça um altar. Faça um altar ao Senhor. Pode escolher o lugar. Não importa o lugar, mas escolha e faça a sua oração, seu tempo com Deus. Se Deus não falar, continue buscando, né? Ele fala através da palavra, todos os dias com a gente, né? Todos os dias. E essa é a fala principal. Essa não tem engano. Quando você está aqui dentro, não tem erro. Essa é a mais perfeita verdade, absoluta verdade. Por isso venha na escola bíblica. Perdão, viu, irmã Flávia? Hoje eu faltei. O pastor faltou hoje. Eu precisava estudar para a mensagem, eu não ia ter tempo à tarde. E eu não tinha tido tempo durante a semana. Então hoje eu faltei da escola bíblica, me perdoe, irmã. Domingo que vem estarei aqui. Não é? Glória a Deus. Não percam, não faltem. Deus abençoe os irmãos. Domingo que vem há uma palavra especial do coração de Deus para você. Não percam, hein? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e encerrar. Bênção sobre a tua igreja nesta semana. Em nome de Jesus, que o Senhor consagre os teus filhos, abençoando a tua igreja, Pai. Obrigado por esses discípulos amados. Perdoa-me, Senhor, por minhas falhas. E ajuda-me, ó Deus, a ser uma bênção na vida de cada um dos irmãos. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, meu Pai, por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu de completar. Pela igreja, Senhor, pelos presentes que eu recebi, tanto carinho deles. Eu peço que o Senhor traga sobre a tua igreja alegria, traga sobre os irmãos cada dia mais sabedoria a conhecer a tua palavra, e em
nome de Jesus, que o Senhor me capacite a ser um servo humilde, a abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Quebranta o meu coração, quebra meu orgulho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu me entrego em tuas mãos, entrego a igreja em tuas mãos. Tudo pertence ao Senhor, faça como o Senhor desejar. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço para a tua glória. Amém e amém.